not yet. Graça e paz vão ser multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 2, onde Deus exige de nós santidade, onde Ele diz: santo sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Juntando esse texto, eu também quero citar João 1,14, onde está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Sejam santos, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus ao seu povo em Levítico é no mínimo instigadora e nos confronta. Nos confronta em nossa teologia e em nosso modo de pensar, especialmente nas proximidades dos festejos da reforma que vão ocorrer nessa semana. Por isso é importante meditarmos nesse livro tão pouco lido na igreja cristã. O próprio nome do livro, Levítico, parece se referir a um grupo separado de pessoas no Antigo Testamento, os levitas. Eram os únicos membros da família de Jacó que tinham um nome de livro. Qual era o papel dos levitas entre as tribos? Era um papel diferenciado. Eles tinham a incumbência de cuidar do templo. Os levitas eram responsáveis por cuidarem do templo, eram dali que vinham os sacerdotes, mas principalmente eles eram os responsáveis pelos sacrifícios. O povo trazia os animais e os levitas é quem faziam os sacrifícios desses animais, os holocaustos desses animais, em lugar do povo diante de Deus. Este é o livro que sustenta a necessidade de sacrifícios como pagamento pelo pecado, mas não focava em si aquele que estava trazendo a oferta. Ele focava o sangue derramado de um animal inocente, que não fez nada para morrer, e que era trocado por aquele que fez algo para morrer, por aquele que era pecador. E dessa maneira Deus aceitava essa troca, essa oferta do sangue inocente pelo sangue culpado, simbolizando, apontando aquilo que aconteceria num futuro bem distante. Sangue derramado do Cordeiro inocente de Deus, por mim, por ti, por todos nós pecadores. Deus exige pureza, Deus exige santidade. E como não conseguimos fazer isso com o cumprimento das regras da lei de Deus, Ele exige o sacrifício de um animal inocente por aquele que é pecador. E assim a pessoa estava santificada. Sejam santos, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus para o seu povo no livro de Levítico é no mínimo instigadora. Nós, a partir da palavra de Deus, temos visto que a santidade não é algo possível para o ser humano. Nos ensina o poeta bíblico que Deus olha o mundo e não vê uma só pessoa justa sobre a face da terra. Ele diz: todos pecaram, todos carecem, precisam, necessitam do favor de Deus. Ou seja, Deus, com a sua santidade, Ele não consegue enxergar a santidade que Ele exige nas pessoas.
Como Deus é o mesmo sempre, Ele é eterno, Ele não muda, a sua palavra sobre esse tema também não. E como Ele sabe que as pessoas não têm condições de buscar a perfeição e a santidade, Ele providencia um meio para que isto aconteça. Deus é quem nos concede a lei, faz as exigências, está lá em Levítico, mas nós não as cumprimos. Entretanto, assim mesmo, Ele continua exigindo santidade dos filhos dele, porque Ele é santo. Sejam santos, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus para o seu povo no livro de Levítico é no mínimo instigadora. Felizmente, estamos no livro em que Deus fala do sacrifício do sangue derramado que paga pela culpa e toda a culpa. A função do sacerdote era anunciar esse perdão, essa troca e essa paz que nós temos em Deus através do sacrifício. Havia vários rituais de sacrifício. Alguns eram feitos várias vezes por ano, outros uma só vez. E este no tabernáculo e depois no templo. Quando a pessoa trazia o animal, o sacerdote, o levita, fazia o sacrifício. E então, a partir daquele sacrifício que Deus havia recebido no lugar de quem ofereceu o sacrifício, ele agora podia entrar, ele agora estava apto, ele agora era digno de entrar no templo para prestar culto a Deus. E é exatamente assim que continua acontecendo hoje no Novo Testamento. Como é que nós iniciamos o nosso culto? Logo depois da invocação, o que nós fazemos? Nós confessamos que somos pecadores. E através da absolvição, Deus então nos concede o perdão de todos os nossos pecados. E então agora nós estamos aptos, nós somos dignos para cantar, louvar, agradecer a Deus, porque nós fomos santificados. Nós recebemos o perdão inicialmente lá no batismo, quando além do perdão o Espírito Santo semeia a fé em nosso coração. E depois, todas as vezes que confessamos nosso pecado, somos absolvidos, e de novo na Santa Ceia, onde então o sangue do Cordeiro inocente é recebido por nós, junto com o vinho, e então somos lavados de todos os pecados e somos santificados. Sejam santos, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus para seu povo no livro de Levítico é no mínimo instigadora. Mas Deus pode exigir algo que Ele sabe que a gente não vai cumprir? Claro, porque Ele é Deus. E porque Ele nos dá a condição de cumprirmos através de Jesus Cristo. Nós somos indignos, nós somos miseráveis pecadores e com nossas obras, com nossos esforços não temos condição de cumprir os 10 mandamentos, sequer de nos aproximarmos de Deus. E é por isso que Ele, em sua infinita misericórdia e bondade, mandou Jesus para cumprir toda a lei em nosso lugar, para mostrar que é possível cumprir a lei, quando não se tem ódio, orgulho, inveja, egoísmo, maldade no coração. Mas nós temos tudo isso, e é por isso que não conseguimos cumprir. Mas Deus providencia a nossa santidade em Cristo, porque Ele agora, no momento que eu confesso o meu pecado, que eu me arrependo e recebo o perdão, Ele olha para mim sempre através de Jesus Cristo. Santos sereis, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus para o seu povo no livro de Levítico é no mínimo instigadora. Mas essa é uma ordem que serve para nós vivermos uma vida santificada a partir da cruz de Jesus.
E a partir da cruz de Jesus, agora perdoados e santificados, Ele espera então que olhemos para os mandamentos com uma outra visão. Não como aquela visão de que os mandamentos servem para nos reprimir, para nos humilhar, para nos jogar no inferno, mas para nos mostrar a nossa condição de pecadores, perdidos e condenados diante de Deus, fazer com que nós tenhamos a contrição, a tristeza por cometermos esses pecados, e então olharmos para Jesus e recebermos a graça, o Evangelho que nos purifica. O autor de Hebreus escreve em Hebreus 12, 5 e 6: Filho meu, não menospreze a disciplina que vem do Senhor e não te desanimes quando Ele te repreende, ou seja, quando Ele puxa a orelha através da lei, porque o Senhor disciplina aqueles que ama e exorta todos aqueles que Ele recebe como seus filhos. Ele disciplina, Ele mostra o erro, Ele puxa a orelha e exorta-nos a vivermos no caminho que Ele prescreve para nós. Sejam santos, porque Deus, o Senhor, é santo. A ordem de Deus para o seu povo no livro de Levítico é, no mínimo, instigadora. A ordem de Deus, ela só se torna possível ser cumprida quando nós, de fato e de verdade, temos Jesus morando em nosso coração. Quando, de fato e de verdade, o sangue derramado por Jesus na cruz é aquilo que nós temos de mais precioso. Quando, de fato e de verdade, nós valorizamos o estarmos aqui sempre de novo para recebermos a absolvição, o perdão e o fortalecimento da nossa fé através da palavra, para então sim olharmos Deus com outros olhos, como Deus de amor, e amá-lo acima de todas as coisas, como Jesus pediu que fizéssemos. E a partir desse amor de Deus em nós e dessa reciprocidade, nós amando a Deus, nós também então temos condição de, inundados com esse amor verdadeiro, amarmos as outras pessoas como semelhantes, como irmãos, como filhos de Deus, que também foram perdoados, que também são chamados para a santificação e fazerem parte da família de Deus. Aliado a esse texto que fala da nossa santificação e dessa cobrança de Deus, eu citei no início o texto de João 14. Em João 14 nós lemos que Deus se fez carne, que Ele se humanou e que Ele veio a esse mundo, e eu quero destacar, Ele veio a esse mundo cheio de graça e de verdade. Não só de graça, mas de verdade. Não só de verdade, mas de graça. Ele não aceitou o meu comportamento, Gilberto, o meu comportamento pecaminoso, mas Ele me aceitou como seu filho, pecador e desviado. Ele aceitou o que Ele poderia fazer comigo. Ele não me mandou primeiro eu me limpar para depois voltar para Ele. Não. Ele disse: venha que eu limpo você. Santo serás, porque eu, teu Senhor, sou santo. Graça e verdade. Ou como nós dizemos em outras palavras, lei e evangelho. A graça disse àquela mulher adúltera: eu também não te condeno. E a verdade lhe disse: agora tu vai, não peques mais, abandone essa vida de pecado. João 8:11. A graça convidou o trapaceiro, cobrador de impostos, Zaqueu, para um banquete, para um almoço. A verdade, depois daquele banquete, o impeliu a doar metade dos seus bens aos pobres. Lucas 19:1-8. A graça fez Jesus lavar os pés dos discípulos. A verdade lhes disse: agora faço como eu lhes fiz. João 13:15.
A graça convidou Pedro a sair do barco e caminhar por sobre as águas do mar da Galileia. A verdade revelou que ele era instável na fé e quando tirou os olhos de Jesus, sozinho, começou a afundar. Mateus 14, 29 a 31. A graça convidou aquela mulher samaritana junto ao poço a beber da água da vida eterna. A verdade, ela lembrou que ela já tinha largado 5 maridos e que agora vivia com um homem que não tinha intenção nenhuma de ser marido e que vivia uma vida cheia de pecado e que precisava corrigir-se. A graça recebeu o fariseu Nicodemos no meio da noite, grande líder dos fariseus. E a verdade disse para ele: precisa nascer de novo. Precisa começar tudo de novo. Graça e verdade é o que ele nos oferece. Arrependa-te do teu erro, receba o perdão, corrige tua vida, não faças mais o errado e então viva a santificação todo dia. Graça e verdade, todos os dias da tua vida. Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Que assim seja na minha vida e na tua. Os mandamentos nos lembram do nosso pecado. É a verdade. A graça nos lembra que Jesus nos purificou com o seu santo e precioso sangue e agora somos santos. Possamos levar essa mensagem de graça e de verdade a todos aqueles que ainda não a conhecem. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.